Ótimo. Daqui uns 5 minutinhos a gente inicia, certo? Bom dia a todos, seja muito bem-vinda, professora, é uma honra recebê-la aqui, tá? Obrigada, bom dia. Bom dia. O que acontece? É uma honra recebê-la no nosso primeiro CONASEF, tá bom? Nosso período de trabalho dentro da plataforma é um período de 1 hora, porque senão o link logo em seguida cai, tá? Aí, ao término, a senhora pode ficar à vontade para tirar dúvidas, responder perguntas, mas pode ficar à vontade, é uma honra recebê-la aqui. O CONASEF fica honrado de estarmos discutindo um tema tão relevante aqui hoje. Ok, obrigada. Eu vou dar só mais uns 3 minutinhos para ver se entra mais gente, aí eu começo. Pode ser? Perfeito. Qualquer auxílio, estarei aqui para te ajudar. Ok, obrigada. Por nada. Já dei 5 minutinhos, certo? Vamos começar. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Merilane Dias de Oliveira. Eu sou profissional de educação física, sou graduada em licenciatura, bacharelado pela Universidade Estadual da Paraíba. Sou pós-graduada em educação física e estudo do movimento, em fisiologia do exercício, em educação inclusiva e psicomotricidade.
Atuo em duas academias, sendo uma aqui no município residente, que é em Queimadas, que é voltada para o público feminino, e outra na cidade vizinha, Caturité, que é com todos os grupos. Já fui professora de educação física escolar e já atuei também na natação e hidroginástica, certo? Inicialmente, eu quero trazer para vocês uns prints que eu consegui resgatar aqui sobre a realidade do envelhecimento aqui no Brasil, certo? Então, esse print é da Secretaria de Comunicação Social, né, do site do Gov, e é de 2023, certo? Nele aqui, a gente começa a perceber a preocupação já do governo, né, com a questão do número avançado de idosos que já começou a permear pela população brasileira. A gente tem esse outro print, que é de 2024, certo? Que é um fórum da CNN. E nesse fórum já tem relatado uma preocupação com o envelhecimento da população brasileira, né? E uma consequência que vai trazer para o Sistema Único de Saúde, certo? Próximo, a gente tem um print do site do Senado Federal, certo? E o texto mencionando que o envelhecimento da população impulsiona novas ações de defesa dos idosos. Houve uma reformulação, né, no Estatuto do Idoso, e também vem uma preocupação, né, que daqui a 45 anos, os brasileiros com mais de 60 anos vai ocupar, né, 37% da população do país, ou seja, 75,3 milhões de pessoas, certo? No Brasil, a expectativa de vida ela ultrapassou 76 anos, né, desde da última pesquisa do IBGE. E com o envelhecimento da população, até 2050, um a cada quatro brasileiros terá mais de 60 anos de idade. Ou seja, né, a gente já ouviu falar comumente por aí que está envelhecendo mais pessoas do que nascendo mais pessoas, certo? Então, todo esse contexto muda completamente a história do Brasil. A história como a gente vai lidar com esse público enquanto profissionais de educação física ou futuros profissionais de educação física, e a forma como a gente vai lidar com essas pessoas, com esse público, dentro do ambiente da academia, especificamente na musculação, certo? Então, a musculação, ou treinamento de força, ou treinamento resistido, como queiram chamar, cientificamente traz uma melhora na massa muscular, na densidade óssea e na funcionalidade da pessoa idosa. Ela reduz o risco de quedas e de sarcopenia. De alguns estudos brasileiros que fiz o mapeamento, o de Prestes, de 2012, mostraram que o programa de treinamento de força aumentaram a força em até 30% no protocolo de 12 semanas, certo? E esse aumento de força também foi junto com a independência do idoso e um aumento na qualidade de vida, certo? Eu trouxe aqui para vocês uma base de dados muito importante, que é o Vigitel. Não sei se alguém já ouviu falar sobre o Vigitel, certo? O Vigitel é uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, né, que é a vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas através de telefone. Eles fazem um levantamento de número de telefones cadastrados em pessoas que tenham acima de 60 anos de idade. Também fazem com pessoas adultas, certo? Acima de 18 anos. Esse QR Code aqui é para vocês acessarem esse é um PDF, né? É um e-book que tem todos os dados, certo? Então, quem quiser acessar, tem esse QR Code aí. Ou então é só você digitar no Google Vigitel Brasil 2006-2021, vai aparecer lá, certo? Então, apesar de ter inúmeros benefícios, né, da musculação, essa plataforma, essa pesquisa, né, identificou que a adesão de idosos à musculação ainda é muito baixa, né?
cerca de 15 a 20% desses idosos no Brasil praticam exercícios regulares de força. Então, assim, nessa tabela a gente tem aqui, ó, de 55 a 64 anos de idade, começaram a ter dados, né, a partir de 2020, 2009, certo? Houve um crescimento significativo ano após ano, certo? Mas ainda é muito, 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 muito baixo, certo? E daqui para 2050, né, que vai ser de 37% a 40% da população brasileira vai estar na faixa etária idosa, esse número tem que ser bem mais alto, certo? Vamos lá. Eu trouxe mais esses dois gráficos, né, também da base de dados do Vitel, que é para a gente analisar aqui. A figura 6, ela traz a prática insuficiente de atividade física, certo? Nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal por sexo. Então, a gente tem aqui o sexo feminino, né? 60, ficou oscilando ali, entre 50% a 60%, né? De mulheres que estavam com prática insuficiente de atividade física, certo? A gente chega aqui em 2021 com 55,7% das mulheres brasileiras com prática insuficiente. E no caso dos homens, oscilou entre 39% a 40% da população, certo? Um número menor, bem menor, mas ainda significativo. Na figura 12, a gente tem, para ter um contraste, né? Assim, para entender o porquê que tem tanta gente que ainda tem uma prática insuficiente de atividade física aqui no Brasil. Então, um dos dados, né, que o Digitel analisa é o percentual de pessoas que fazem no tempo livre, certo? E uma dessas atividades de tempo livre é assistir televisão, usar computador, usar tablet, usar celular, certo? Então, os dados foram a partir de 2016, certo? Porque foi quando começou a ter mais acesso à internet. A gente tem índices elevadíssimos, certo? Tanto de mulheres quanto de homens, que nas horas livres optam por fazer atividades relacionadas ao uso de televisão, computador, celular e tablet. Não que isso esteja errado, certo? Mas é um contraste aí para a gente dar uma pensada. E a minha proposta nessa palestra hoje para vocês é explorar as barreiras e desafios baseados em ciências científicas nacionais, para que a gente possa pensar, refletir sobre soluções práticas, que vão trazer soluções para o nosso dia a dia enquanto profissionais de educação física. Nós temos as barreiras físicas, certo? Que é tudo que remete ao limite corporal e os riscos de lesões, certo? Então, a revisão de Monteiro, de 2015, analisou 15 estudos brasileiros por idosos e verificou que 40% a 50% desses idosos participantes relataram que a principal barreira física para não praticar a musculação são as dores crônicas articulares, né, que provêm de osteoartrite, tanto nos joelhos, nos ombros e em outras articulações. Esses dados, né, essa limitação, essas barreiras físicas, são aderidas, né, por causa de a presença de algumas comorbidades, além da osteoartrite e da osteoporose. 70% desses idosos, eles apresentavam quadro de hipertensão ou diabetes, seja isolado, seja combinado, hipertensão e diabetes. E essas condições, elas precisam que nós imponhamos limites na intensidade do exercício, para não aumentar o risco de lesões, seja articular, seja muscular, ou provocar problemas maiores cardiovasculares, certo? O estudo de Ronk, 2018, com 200 idosos em São Paulo, que advém de um programa que tem enorme, né, lá em São Paulo, um programa para atividade física de idosos, né,
mostrou que a fraqueza muscular inicial, ou seja, a sarcopenia, ela está afetando 15 a 20% dos brasileiros acima de 65 anos. E essa sarcopenia, ela criou um ciclo vicioso para essa população, certo? O ciclo vicioso é esse. O medo de pegar peso, né, vamos supor, e o medo de pegar peso e de se lesionar, se machucar, ou de aumentar as dores que já existem, certo? Leva esses idosos a ficar sem treinar e, consequentemente, persistir a fraqueza muscular, né? E aumentar os níveis de sarcopenia desses idosos. O ensaio clínico randomizado com idosos feitos em Belo Horizonte indicaram que apenas 25% dos idosos finalizaram o protocolo de 6 meses de musculação. Por quê? Né? A gente vem identificando agora mais barreiras físicas. A fadiga e a dor e dores lombares. Certo? Uma importante consideração que Silva traz nesse estudo dele é que é importante nós, enquanto profissionais de educação física, realizarmos adaptações, tanto em relação ao peso, né, a carga, e à supervisão na hora do treinamento, né? E alguns idosos dessa pesquisa relataram que a falta de orientação adequada e personalizada, certo? Ou seja, a ausência de profissional da educação física, seja ele especializado para lidar com o público idoso ou não, foi a maior barreira, certo? Porque muitas vezes a gente encontra por aí muitos espaços, né, muitas academias ao ar livre ou privadas, né, que são abertas para o público idoso, mas que não oferecem um pessoal qualificado para estar orientando ali. Certo? Isso também se torna uma barreira. Chegamos às barreiras psicológicas, né? Que a gente pode resumir como medo, a motivação, que às vezes não existe, e as percepções negativas, certo? Então, esse estudo de Oliveira entrevistou 50 idosos e encontrou que 60% deles citaram medo de lesionar como a principal barreira. E, além da influência cultural que a gente tem no Brasil muito forte, musculação é para jovem, né? A gente ainda tem muito isso. E a gente só vê bastante influenciador jovem, adulto, praticando a musculação, mostrando os resultados. A gente pouco vê divulgado a musculação para idosos, quando vê casos isolados, certo? Então, essa narrativa cultural e digital que está crescendo muito, continua crescendo, em relação especificamente à fragilidade do público idoso, aqui ele está com muita dor, não pode levantar peso vai doer mais, então não vai melhorar, vai piorar o que já estava ruim, né? E no contexto brasileiro, de uma forma muito grande, tem uma associação da musculação com o bodybuilding, né? Que é a questão do estético, certo? Para ser extremamente musculoso. Então, essa percepção de associar a prática da musculação com o bodybuilding, ela é vista pelo público idoso, de acordo com as pesquisas, como uma barreira. Além disso, a baixa autoeficácia, ou seja, a crença de que a capacidade de realizar um exercício da musculação é um fator muito forte. Ou seja, vamos colocar aqui um exercício que, na academia que eu trabalho, voltada para o público feminino, as idosas chegam com medo, por exemplo, de executar o leg press 45, certo? Que diz assim, por ser um exercício que você fica deitado, né? Faz essa elevação com as pernas. Eu não tenho força, eu não tenho estabilidade na coluna, eu tenho medo do peso voltar contra mim, certo? Então, assim, a gente tem justamente essa crença, né? Que não é capaz de realizar tal exercício. Alexandre Fial identificou na pesquisa dele com 300 idosos nas principais capitais brasileiras que 35% desses idosos abandonaram os programas de treinamento de força porque não tinham motivação
ou eram agravados pela depressão. A depressão, a gente sabe que a depressão ela acomete bastante um número significativo de idosos no Brasil. E acaba que os sentimentos de impotência, de incapacidade e de que tem medo, né, de piorar o que se já tem, junto aos sentimentos de solidão e fechamento que a depressão traz, ajudam, né, a ser uma barreira psicológica. Em um estudo mais recente, feito em Recife, né, o grupo de idosos, em 80% do grupo de idosos participava do programa de treinamento de força. Mas em menos de 3 meses caiu para 45% da participação desses idosos, porque eles se sentiam inadequados ou não pertencentes a essa prática de treinamento de força, de musculação. Então, esses achados que eu acabei de mencionar para vocês, eles reforçam a importância de não apenas um trabalho único ou unilateral da educação física, mas de uma intervenção multifacetada, certo? Com intervenção psicológica, ali fazendo uma terapia, um grupo de apoio, para que os idosos sejam encorajados, né, a superar esse estigma de que musculação é para jovens, de que o peso vai voltar contra mim na máquina, que eu não consigo fazer esse exercício, que eu não consigo levantar peso é coisa para a gente jovem, entre outros pensamentos. E chegamos na barreira que eu considero que é uma das... Eu acredito que as três juntas, né, elas formam, assim, componentes chaves que impedem os idosos de se manterem na musculação. Mas as barreiras sociais e as barreiras econômicas, elas são o primordial, certo? Esse estudo transversal de 2004, apesar de ser um pouco antigo, mas ele traz um retrato de uma forma geral, certo? Com idosos de Viçosa, Minas Gerais, mostrou que 55% das barreiras de atividade, da prática de atividade física, né, de uma forma geral, incluindo a musculação, estão ligadas à falta de acesso, certo? Quais são esses acessos? A gente tem aqui no gráfico, né, a ausência de academias públicas adaptadas para o público idoso, outros tipos de falta de acesso e o alto custo, né, da mensalidade nas academias privadas, que a gente sabe que a grande parte da população brasileira vive uma condição de sustento, né, financeiro abaixo da média. Então, assim, às vezes uma mensalidade acima de R$ 100 não é viável para todo mundo, né? Inclusive para idosos que vivem apenas da aposentadoria, certo? Ainda sobre as barreiras sociais e econômicas, a pesquisa de Neri, né, desse livro Velhice e Velhices, ele é ótimo, para quem quiser pesquisar, quem quiser comprar, quem quiser ler, ele é ótimo, certo? Analisou os dados nacionais e encontrou que idosos sem rede de apoio, mais comum em zonas rurais do Brasil, enfrentam a questão do isolamento, e esse isolamento, né, a falta de oportunidade para se locomover, para ir até o centro da cidade, para frequentar a academia, seja academia pública, ou seja academia privada, ela reduz 40% da chance que os idosos têm em praticar uma atividade física, certo? De uma forma específica aqui no Nordeste, o estudo realizado em Fortaleza indicou que as barreiras logísticas, que é a questão do transporte público precário, impedem que 70% de idosos possam frequentar centros de treinamento com regularidade. Ou seja, às vezes eles começam a turma grande, né, e 50, 60 idosos, mas devido principalmente à questão do transporte público, que às vezes é precário, ou às vezes eles não conseguem a gratuidade, né, para se locomover de forma gratuita, acabam afastando esses idosos, certo? E um estudo mais recente, né, com 120 idosos de aproximadamente 70 anos,
em grupos de convivência em Campinas, São Paulo, identificou que 52% das barreiras sociais e econômicas está relacionada à falta de acesso a espaços adequados, ou seja, aquelas academias públicas que são insuficientes ou são distantes, certo? E o custo indireto, né, que é a questão do transporte e a questão do equipamento. Além disso, outro fator importante, eu acho que entra tanto em barreira social quanto em barreiras psicológicas, é o apoio familiar, né? Às vezes a gente acaba sendo influenciado de forma direta pelo discurso majoritário de que o idoso é frágil, né? De que a musculação, por levantar peso, você tem que já ter um condicionamento físico ok para poder suportar a prática, mas às vezes não é assim. E acabam que os próprios familiares, ao invés de impulsionar esses idosos a ir, né, para a prática de atividade física, eles acabam frustrando o próprio idoso, certo? Isso reduziu 40% dos casos, né? Comprometendo ainda mais os fatores sociais e econômicos, que é o isolamento, devido à baixa renda. Certo? Tem uma visão aqui de elencar para vocês, né, os desafios que estão intrínsecos ao contexto brasileiro. A gente tem as políticas públicas e as culturas, né, os acessos à cultura. Então, a gente tem aqui que o SUS ele promove a participação em programas de atividade física, mas, em grande maioria, elas são de exercícios, atividades aeróbicas, certo? Não atividade de treinamento de força. Mas o Plano Nacional de Envelhecimento Saudável, ele foi criado em 2018, ele menciona que também existem, né, alguns programas voltados para o treinamento de força. Só que alguns dados demonstram que essa implementação do exercício de treinamento de força ele é irregular e só ocorre apenas em 20% das unidades básicas de saúde no Brasil, certo? Então, voltando para a cultura, né? Culturalmente, a musculação ela é subvalorizada para os idosos, como eu havia dito antes, em comparação à caminhada. O idoso é frágil, então não vamos ficar para fazer musculação, não. Vamos fazer uma caminhada, vamos fazer um yoga, um pilates, né? Que aparentemente são atividades físicas mais leves, né? E essa análise etnográfica de Gomes e autores de 2021, os idosos entrevistados relataram que têm vergonha, né? A vergonha de participar do programa de treinamento em academias, seja academia da saúde ou academia privada, certo? Ou seja, além do sentimento de não pertencimento, do sentimento de não conseguir, né, incapacidade de praticar atividade física, vem a vergonha. Muitos idosos sentem com vergonha de praticar a musculação. E outro fator que a gente não pode deixar de mencionar é a questão da pandemia, que a pandemia, ela agravou, né? O que já tinha de idosos que recluíam para não fazer prática de atividade física, seja a musculação, seja outras, a pandemia agravou isso, aumentou isso, certo? Então, 65% dos idosos brasileiros eles pararam de fazer o exercício de treinamento de força durante o período de isolamento, certo? Pelo fechamento das academias, né, o meio da contaminação, e mesmo após 2 anos de fim da pandemia, né, a pesquisa cibercial identificou que o retorno desses idosos, desses 65% que pararam de frequentar, ainda foi muito lento, certo? Eu trouxe alguns gráficos, né, algumas imagens para vocês, para a gente refletir aqui sobre os números, né, os dados que a gente tem. Então, esse gráfico aqui traz o número de novos contratos, né, feitos por região em academias privadas, certo? De idosos, certo? Aqui foi no ano 2020, né?
A gente veio aqui, tudo bem, janeiro, fevereiro, março, foi quando começou as especulações da pandemia, né? Aí, em abril, aqui, teve uma queda drástica e ficou mais ou menos até junho, certo? Em julho foi aumentando, aumentando, em setembro, e aumentaram os novas matrículas de idosos nas academias em 2020. Trouxe outros prints para vocês, certo? Relacionados a um contraste, né, do que se tinha publicado nas grandes mídias, certo? Para vocês, sobre o número, né, significativo de idosos que praticavam atividade física, em especial na academia, certo? Então, esse primeiro print aqui é do Correio Brasiliense, foi de 2012, certo? A manchete aqui fala de terceira idade já apresenta 30% dos alunos das academias de ginástica. Isso em 2012. 30% dos idosos estavam dentro da academia de ginástica. Esse outro aqui é de 2025, certo? Mais idosos nas academias, o estudo revela mudança de 60 a mais no Brasil. Ou seja, aqui a gente tinha 30% dos idosos estavam em academias, fazendo atividades físicas, e em 2025 houve um novo auge, né, dos idosos na academia. Aqui a gente tem um comparativo entre o número de academias, certo? Nas América do Norte, América Central e América do Sul, certo? Então, os Estados Unidos detinha o maior número de academias abertas, certo? Esse é do ano de 2019, com 39.570 unidades de academias privadas abertas, e em segundo lugar, o Brasil, com 34.509, certo? Aparentemente, após esse período da pandemia, houve uma redução no número de academias, mas depois voltou a subir novamente. E aqui a gente tem um contraste entre o número de clientes. Apesar do Brasil ser o segundo país das Américas, que tem o maior número de quantidade de academias privadas, é o quarto país que tem o maior número de clientes, certo? Então, tem um contraste aí bem significativo. Após todos esses processos, né, eu trago aqui para vocês, né, a intenção de refletir. Quais são as principais barreiras físicas? Né? A gente tem aqui as dores crônicas e as comorbidades, hipertensão, diabetes, problemas de osteoarticulares, entre outros. As barreiras psicológicas, que é o medo, né? Seja o medo de não pertencer, o medo de não conseguir, o medo de passar vergonha, o medo de ser subjugado, né? E a baixa motivação. E as barreiras sociais e econômicas, que é a questão do alto custo de acesso, seja o alto custo da mensalidade, seja o alto custo para locomoção, seja para academias privadas ou academias públicas. E a gente tem um outro ponto importante, que tivemos nuances, né, ao decorrer dos slides, que são as políticas públicas insuficientes, certo? Apesar de ter projeções de que em 2050, quase 40% da população brasileira serão idosos, a gente ainda tem políticas públicas insuficientes para isso, certo? E eu trouxe aqui 2 pontos importantes que eu achei como superações, né, que a gente, enquanto profissional da educação física, pode trazer no nosso dia a dia, certo? Ou seja, a gente pode cobrar das autoridades que sejam criadas mais políticas públicas e de uma forma integrada, né? Que tenham academias que sejam, como que eu posso dizer, que sejam adaptadas, né, ou específicas para receber o público idoso, além de profissionais capacitados para atender o público idoso e campanhas que desmistifiquem a musculação para a população idosa. Certo? Essa foi a minha primeira ideia de superação.
E a segunda é que nós podemos começar com pequenas rotinas supervisionadas, né? Tanto para promover um envelhecimento ativo e mais saudável no Brasil. A gente pode fazer o quê? Eu trabalho em academia e eu atendo crianças, adolescentes, jovens adultos e idosos, né? Então, assim, como que a gente pode fazer ali para proporcionar o envelhecimento ativo desse pessoal? A partir do momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo, certo? Então, independentemente do teu público, se é jovem, se é adulto, se é idoso, a gente pode já começar, né, a proporcionar uma mudança na qualidade de vida desse público de forma geral, para que a longo prazo esse pessoal possa continuar na, na musculação para se manter ativo a vida toda e chegar na velhice de uma forma ativa e saudável, certo? Eu vou deixar aqui as referências para quem quiser. Eu acho que posteriormente o pessoal vai disponibilizar os slides para vocês, certo? E agora eu vou abrir o espaço para vocês, certo? Porque a palestra, né, ela traz aqui um momento de sanar dúvidas, vocês trazerem a experiência de vocês, caso queiram, de como a gente pode contornar essas barreiras e esses desafios para que os idosos, né, a gente pensando no futuro, né, que a gente vai ter uma maior quantidade de idosos no Brasil, como que a gente vai contornar essas barreiras desses desafios, certo? Então, quem quiser comentar, a hora é agora. Tem aqui Anderson, perguntou, sabe dizer se os dados referentes às academias excluem os estudos e espaços? Eu acho que os dados do Vigitel incluem todas as atividades físicas, certo? Em todos os ambientes, em todos os espaços, certo? Já em alguns estudos, eles priorizam, os estudos que estão focados em treinamento de força, eles vão só para academias de musculação mesmo, certo? Então, acabam excluindo estúdios e espaços que são mais íntimos, digamos assim, que são mais reservados, assim, para atendem poucas pessoas, né? Só vão mais para academias que têm grande porte de participação, certo? Mais alguém? A gente ainda tem acho que uns 20 minutinhos, dá para construir aí uma discussão interessante. Podem mandar no chat ou podem abrir o microfone para falar, certo? Não tem problema. Bom dia, professora. Referente aos exercícios resistidos para idosos, temos alguma relação superior de benefícios comparado a exercícios cardiorrespiratórios? Bom, Yuri, alguns estudos, né, fazem essa comparação do treinamento resistido, né, comparando os benefícios do treinamento resistido com os benefícios dos exercícios cardiorrespiratórios, certo? Como o foco da palestra era mencionar a musculação, o treinamento de força, eu trouxe dados apenas do treinamento de força, treinamento resistido, certo? Mas a gente sabe que o importante é o idoso não estar sedentário, não estar não ativo, certo? Mas, claro, não jamais irei dizer que fazer musculação é melhor que fazer exercício aeróbico, fazer exercícios cardiorrespiratórios. Não, todos são bons, certo? Mas como o foco da palestra era voltado para a musculação, então eu trouxe dados da musculação. Mas, sim, tanto o combinado entre musculação e exercícios cardiorrespiratórios são ótimos para a população idosa, certo? Mais alguma? Jornada. Mais alguém, gente? Vamos lá. O que vocês acham aí que a gente pode fazer para melhorar no dia a dia? A gente incentivar os idosos a praticarem mais atividade física. A gente pode comparar aí
E com o avanço da tecnologia, as pessoas estão perdendo mais a questão do contato social, né? Deixando de lado algumas atividades rotineiras sociais e focar mais em uso de tecnologia. Né? Então, assim, o que é que a gente vai fazer para esse público que hoje são jovens, que estão extremamente conectados na internet, certo? Para que eles tenham um tempo livre da internet, né, para ir cuidar da saúde física, por exemplo. O que vocês acham? Como é que a gente pode fazer para superar essas barreiras? Além dos dois eventos que eu falei. Não me abandonem, apareçam. Eu acredito que é isso. Então, Perfeito, Pro. É, tem pergunta. tem uma pergunta aí para a senhora. Professora, você acha que para idosos a academia deve ter aparelhos para aferir pressão, oxímetro, frequência cardíaca? Isso, ótimo. Eu estava maquinando aqui para mencionar que é importante, né, antes de iniciar um protocolo, um programa de treinamento de força ou qualquer outro treinamento, né, de atividade física com idosos, é importante a gente procurar saber quais são as comorbidades que aquele idoso tem, né, para a gente poder prescrever de uma forma mais certeira e evitar danos, né. Então, assim, é importante que a gente venha, receba esse aluno, esse idoso, né? Já com uma recomendação médica, né? Já tenha passado por exames médicos e que ele já venha com recomendação médica. Então, é sempre alguns protocolos, né, de pesquisa, que o pessoal faz questão de aferir a pressão antes de iniciar o protocolo, durante o protocolo de treinamento e após a finalização do protocolo. Então, assim como é feito em alguns estudos, né, no procedimento de pesquisa, eu acho que é importante, sim, ter nas academias, certo? Porque, às vezes, o idoso, na minha rotina, né, de trabalho, às vezes chega uma idosa, estou com dor de cabeça, sabe? Hoje eu me estressei demais, né? Seja lá com família ou com qualquer outra coisa. Me estressei demais, estou com uma dorzinha de cabeça, estou com uma dorzinha aqui na nuca, né? A gente já associa logo, ela está com a pressão um pouco mais alta, certo? Então é importante a gente fazer essa aferição, é muito alta, né? A gente vai maneirando ali na carga para não elevar ainda mais e gerar um desconforto maior. Então, eu acho que é importante ter certo, em toda a academia. Lígia colocou público em potencial. Se não pensarmos em uma população mais ativa, o sistema de saúde vai colapsar público e particular. Isso mesmo, Lígia. Foi como eu trouxe nos primeiros prints, né? E lá em 2012, 2013, já tinha uma preocupação dos órgãos públicos, né, nacionais, do governo, em pensar políticas públicas para esse público. Só que, apesar de ter algumas políticas públicas, mas elas não são tecnicamente viáveis nem aplicáveis, né? A gente tem a questão da Política Nacional de Saúde, de Atividade Física, que ela foi criada em 2018, mas que poucas UBS têm o foco na musculação. Então, assim, é importante, porque é um público potencial, como o Lívia mencionou, daqui a, sei lá, 10 anos, só vai ter idoso, basicamente, em academia, e a gente tem que pensar, tanto como a gente já vai dando meios para essas pessoas já se ativarem a partir de agora, para quando chegar na semicidade, já está mais ativo, certo? Porque senão o SUS vai colapsar, já não é do lado dessas coisas todas. E está com um público que é hipertenso, obeso, diabético, com várias comorbidades tudo junto, vai ser um caos maior do que já é. Boa pontuação, dizendo muito bem.
É isso, mais alguém? São ótimas pontuações, ótimas considerações. Estou amando vocês. Acho que a gente ainda tem 15 minutos aqui, antes da sala fechar. Se quiser colocar mais, ó, pode colocar. Se tem alguém gritando, para esperar. Mas é isso, pessoal. Então tá aqui, ó, o QR Code do meu Instagram e do meu currículo lá, certo? O e-mail, para vocês quiserem mandar alguma dúvida, pedir sugestão de algum estudo, de alguma pesquisa, vocês podem mandar que eu respondo, certo? Então é isso. Muito obrigada, agradeço demais a produção do primeiro canal Sede, certo? E qualquer coisa, estamos aí. Opa, tem outro Nós que sentimos honrado em recebê-la aqui. É uma honra estender esse agradecimento. Primeiro, quando a Conacef se sente honrada em recebê-la. Sinta-se sempre à vontade quando quiser compartilhar um pouco do seu conhecimento, tá? Aí tá os meios de comunicação para falar com a professora, quem quiser, né? Sintam-se à vontade. Nós que agradecemos mais uma vez, muitíssimo obrigado. E quando precisar e quiser, sinta-se à vontade. Está aqui conosco de novo. Obrigada a todos que participaram, certo? E até uma próxima. Até uma próxima. Excelente final de semana a todos. Bom Nos trabalho. encontramos à tarde nos próximos.